Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aos vídeos que eu sei que vocês mais queriam, que são os vídeos dos casais, tá bom? Vou começar aqui a tiragem pelo Ulusoy e Malbora, tá? Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal, deixa seu like, tá bom, gente? E é isso, gente. Vamos ver aí, né? Quais são as energias dos dois aí em julho, tá? Vejam um vídeo de coração aberto, gente. Eu vou estar lendo o que as cartas estão dizendo, tá? Não vou enfeitar, não vou. Enfim, gente, o que cair eu vou ler, independente se vão gostar ou não, porque eu sei que muita gente quer a separação desse casal. Mas a escolha é deles, tá bom, gente? Então, vejam o vídeo com o coraçãozinho aberto, não guardem rancor, tá? Rancor e ódio só envenenam a nós mesmos, tá? Eles não estão lá nem sentindo isso, aqui essa energia de longe, tá bom? Estão vivendo a vida deles, tá? Então, vamos ver aí como é que tá a conexão entre o Chakai, né, e a Malbora em julho. Como está a conexão entre o Ulusoy e a Malbora em julho? Como está a conexão entre o Ulusoy e a Malbora em julho? Então vamos ver, gente, o que a espiritualidade tem aí a nos dizer. Cavaleiro de espadas, valete de espadas, 10 de copas, 8 de copas, o hierofante, ou o papa, né? 3 de paus e fundo de deck, 8 de ouros. Bom, gente, aqui o Cavaleiro de Espadas e o Valete de Espadas, né? Aqui é uma energia de movimento rápido e comunicação intensa, tá? Então, vem trazendo mensagens, curiosidade mútua, pensamentos um no outro, né? E até conversas aí impulsivas e esclarecimentos, tá? Há uma mentalização muito forte entre eles dois, tá bom? O 10 de copas e o 8 de copas. Aqui a gente tem um ponto importante, tá, gente? O 10 de copas, ele fala de conexão emocional, potencial de felicidade, né? Mas o 8 de copas, ele mostra afastamento emocional, alguém se retirando para refletir, tá? Tem sentimentos, mas também tem distanciamento ou mudança de direção emocional, tá? O Hierofante e 3 de pau, gente. Aqui vem trazendo uma ligação que está passando por filtros de valores, tá? Limites e até um contexto mais formal, né? O 3 de paus, ele mostra a espera, a análise do futuro, a expectativa, né, de evolução. Nada totalmente fechado, mas também nada totalmente livre. E fechando aqui com 8 de ouros, né? A relação, ela tende a seguir uma energia de construção lenta, aprendizado, amadurecimento. Não é uma conexão que avança de forma impulsiva,
mas sim trabalhada com tempo, com esforço e consistência, tá? Júlio vem mostrando uma conexão mental ativa, né? E emocionalmente significativa, mas com fases aí de afastamento, né? De um ficar no seu canto, tá? Aqui tem sentimento potencial, mas o ritmo é de construção lenta, com pausas e necessidade de maturidade emocional para qualquer evolução aí real, tá? Vamos ver quem tende a se afastar mais nesse mês. Quem tende a se afastar mais nesse mês de julho? Quem tende a se afastar mais nesse mês de julho? Quem tende a se afastar mais nesse mês de julho? Caiu virada aqui a rainha de ouros, tá bom? Então vamos lá. Rainha de ouros. Seis de paus. Três de paus. Oito de ouros. Sete de paus. Dois de espadas. Fundo de deck, cavaleiro de espadas. Bom, gente, aqui rainha de ouros e seis de paus vem mostrando uma energia mais estável, madura, né? Aqui tem controle, cuidado com a própria imagem e tendência a manter a dignidade emocional, tá? Vem dizendo alguém que não se afasta por impulso, mas para preservar aí a estabilidade. Três de paus e oito de ouro, gente. Aqui é energia de observação e construção, tá? Aqui tem paciência, expectativa, esforço para entender a situação antes de agir, tá? Aqui vem reforçando uma postura mais consistente e menos reativa. O sete de paus e o dois de espadas, gente. Aqui aparece defesa emocional e indecisão. Então, vem mostrando alguém que se protege, mas também evita decisões claras, né? Então, fica alternando entre aproximação e reclusão interna aí, tá? E fechando aqui com o cavaleiro de espadas, né? Bem trazendo impulsividade, reações rápidas, né? Possíveis cortes temporários de contato, afastamento aí motivados por conflito, né? Então aqui a tendência maior de afastamento vem da energia mais impulsiva, né? Que é do cavaleiro de espadas, né? Quem reage mais rapidamente a conflitos, né, opressões, tende a criar distanciamento momentâneo. E a energia da rainha de ouro com o oito de ouros aqui mostra uma postura mais estável que tende a sustentar a situação com maturidade e constância, tá? Então, assim, um lado tende a reagir e se afastar por impulso, né, ou defesa emocional, e o outro tenta manter a estabilidade, observar e tentar sustentar aí a conexão, tá bom?
Vamos com o baralho cigano. Quais são as intenções reais entre Lussói e Malbora em julho? Quais são as intenções reais entre Lussói e Malbora em julho? Quais são as intenções reais entre Lussói e Malbora em julho? A raposa, a estrela, os lírios, a árvore, o livro, a cruz e as nuvens. Bom, gente, aqui a raposa e a estrela aparece uma diferença muito clara, né, entre estratégia e idealização, né? Um lado tende a agir com mais cautela e observando, calculando, não se expondo totalmente, né? Enquanto o outro mantém uma energia mais esperançosa, leve e acreditando aí no potencial da conexão, tá? É a diferença entre proteção e esperança. Os lírios e a árvore, aqui também mostra dois ritmos diferentes, né? O lírio fala de maturidade, de controle emocional, a necessidade de paz. E a árvore, ela vem trazendo algo mais profundo, né? Emocionalmente enraizado, de crescimento lento, né? Um busca equilíbrio e distância saudável, o outro tende a sentir de forma mais contínua e estável. O livro e a cruz, gente. Aqui vem trazendo sentimentos ou intenções não totalmente revelados, tá? A cruz, ela vem mostrando peso emocional, destino, uma carga difícil de ignorar, tá? Então a diferença, isso vem trazendo diferenças do que cada um sabe, sente ou está disposto aí a carregar emocionalmente. E fechando aqui com as nuvens, gente, confirma que a principal diferença entre eles em julho é a falta de clareza emocional e mental. Aqui tem dúvidas, interpretações diferentes da situação e possíveis mal-entendidos aí ou incertezas sobre o rumo da conexão, tá? Então a diferença entre eles em julho não é a ausência de conexão, mas um lado mais cauteloso, estratégico e reservado. O outro lado mais emocional, esperançoso e profundo. É uma base geral de confusão e falta de clareza sobre o que realmente pode estar acontecendo. Então, isso cria uma dinâmica onde cada um pode estar vivendo a situação de forma diferente internamente, né? O que gera aí desencontros, percepções, mesmo que ainda exista ligação, tá? E aí, uma última perguntinha. Vamos ver qual é o desfecho energético dessa ligação ao longo do mês. Qual é o desfecho energético da ligação entre Ulussói e Malbora ao longo do mês? Qual o desfecho energético da ligação entre Ulussói e Malbora ao longo do mês? Qual é o desfecho energético da ligação entre Ulussói e Malbora ao longo do mês? O coração, a foice, o buquê, o lar, a âncora, o cachorro e a lua. Bom, gente, aqui o coração e a foice
Vem mostrando um ponto importante de verdade emocional, tá? Existem sentimentos, mas também tem um corte aí ou uma decisão inevitável, tá? Pode estar trazendo aí afastamento de uma expectativa, ajuste de sentimentos ou uma mudança na forma de se relacionar. O bloqueio lá, gente. Apesar do cortes e ajustes, ainda existe carinho, momentos leves e uma base emocional que traz conforto, tá? Também pode estar trazendo lembranças boas, né? Interação harmoniosa aí em algum nível. A âncora e o cachorro, gente. Aqui mostra vínculo que não se rompe facilmente, tá? Aqui tem lealdade, conexão estável, algo que permanece mesmo que não tenha avanço direto. É uma energia de ligação duradoura, mas possivelmente parada aqui no mês de julho, tá? E fechando aqui com a lua, né? A lua vem trazendo emoções profundas, mas também confusão e dúvidas, né? Então vem dizendo que o mês termina sem definição total aí sobre a relação, tá? Então, julho, né, para um desfecho aqui da tiragem, né, tem sentimentos reais, mas com necessidade de ajustes ou cortes emocionais, momentos de afeto e conexão ainda presentes, tá? Um vínculo aí que permanece mesmo sem uma evolução clara e uma atmosfera final de incerteza emocional, tá? Aqui não tem um fim definitivo, mas também não tem clareza de avanço, tá? A relação ela vai ficar estagnada, vai ficar em um estado de vínculo emocional existente, mas indefinido e emocionalmente nebuloso aí, com sentimentos ativos, mas caminhos ainda não alinhados, tá bom? Então é isso, gente. Não vejo separação aqui, ainda não, tá? Espero que vocês tenham gostado da tiragem. Se ficou alguma dúvida sobre a tiragem, já sabe, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou estar encerrando, gente, as leituras por aqui. E aí amanhã eu vou trazer Diafra Inerte, Randy Keren, tá bom? Quero fazer separados também para ver como anda a vida amorosa do Demet, do Jan Yaman, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da tiragem. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Gratidão a todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau!